Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e de todas. E sem mais delongas, eu vou começar aqui a nossa apresentação, né? Vou fazer ah, uma pequena digressão sobre a trajetória. Não vou nem dizer que eu vou fazer um histórico sobre as ouvidorias no Brasil, mas é importante porque desse evento não estão participando apenas pessoas que estão familiarizadas com as ouvidorias, mas também muitas pessoas que atuam nas áreas de compliance das empresas, que atuam nas auditorias das empresas, enfim, atuam nas áreas de controles internos das empresas, né? Esse evento, ele é um evento que é uma espécie de esquenta, né? Uma espécie de divulgação do curso de extensão de Compliance Anticorrupção da PUC-Rio, né? Nós faremos um outro evento sobre proteção de dados, né, em conformidade com a LGPD no dia 24. Esse evento terá a participação também do professor Mário Spinelli, mas então é importante dizer que as ouvidorias têm início, né, no começo, assim, no que a gente conhece hoje como essa função ouvidoria ou função ombudsman. No século XIX é uma palavra sueca, né? Algumas pessoas podem pensar que ombudsman é uma palavra que é norte-americana, é inglesa, da língua inglesa, mas é uma palavra sueca, que significa representante do povo, né? No Brasil, a gente tem essas ouvidorias na função que hoje se fala, a gente não vai voltar, né, lá para a época da colônia, que você tinha um ouvidor geral, mas isso é uma função de justiça, nada relacionada com essa função que nós temos hoje de ouvidoria. Mas as primeiras ouvidorias iniciam nas empresas na década de 80, né? Lembro da ouvidoria da Ródia, no final dos anos 70, começo dos anos 80, muito relacionada com o problema de um medicamento, né, que tinha causado enfim, um problema grave com a população, e essa ouvidoria foi feita justamente para manter esse bom relacionamento, ou pelo menos para mitigar os efeitos de um problema em um dos seus produtos. Em meados da década de 80, se eu não me engano, em 85, foi criada a ouvidoria do município de Curitiba, e a Constituição de 88 dá um impulso nas ouvidorias, né, mas principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Durante algum tempo, as ouvidorias foram muito associadas com a proteção consumerista, com a proteção dos consumidores, né? E, por vezes, também foram confundidas com saques, né? Com serviço de atendimento aos clientes, serviço de atendimento aos consumidores, mas a função ouvidoria é muito mais ampla e muito mais profunda do que meramente o atendimento a problemas de consumidores. É claro que são importantes também, justamente empresas que têm muitos consumidores. A função ouvidoria é essencial, ela evita a judicialização, ela fideliza os clientes, enfim, existem várias funções dela, mas o fato é que a função ouvidoria está relacionada com o incremento da participação social, por isso a Constituição de 88 impulsiona a criação de ouvidorias públicas e também de ouvidorias privadas no país. O funcionamento das ouvidorias está relacionado ao direito de petição, um dos primeiros direitos fundamentais que a humanidade teve acesso, né? E durante muito tempo elas se relacionaram com justamente a efetivação do direito de petição e com a perspectiva de ampliar a acessibilidade, fazer com que as pessoas viessem até a ouvidoria e se manifestassem a respeito de um problema, ou seja, elas podiam reclamar, elas podiam sugerir algo, elas poderiam, né, inclusive elogiar, fazer pedidos, né? Mas, mais recentemente, as ouvidorias foram chamadas a fortalecer a sua atuação e a sua perspectiva de compliance, de integridade, né? E aí eu gostaria de ouvir justamente a Cristiane Silvestrini. As ouvidorias já faziam isso, né, Cristiane? Mas essa perspectiva foi reforçada. A Cristiane Silvestrini, que vai falar aqui para a gente dessa primeira abordagem, ela é advogada, certificada em compliance, anticorrupção e em proteção de dados. Ela é certificada pela BO também e foi ouvidora da Petrobras Distribuidora por 4 anos, né? 2 mandatos de 2 anos. Boa noite, Cristiane. Como que você vê, então, essa perspectiva da ouvidoria, essa associação da função ouvidoria com a função compliance, ou seja, a ouvidoria como um dos sistemas, uma das engrenagens do sistema de integridade das empresas e dos órgãos da administração pública? Sim. Boa noite para todas as pessoas que estão acompanhando esse nosso encontro. Cumprimento os meus colegas que estão aqui presentes.
para debater esse assunto de extrema importância para nós e para a nossa sociedade, né? A história das ouvidorias, ela está muito relacionada com o acesso do cidadão às informações, né? E eu gostaria também de agradecer a PUC-Rio por disponibilizar esse espaço hoje para a gente promover esse debate de ideias nesse sentido. Eu acho que o papel das ouvidorias é fundamental nos sistemas de integridade, né? E não é de hoje que isso acontece. Para abordar essa contextualização sobre esse papel da ouvidoria, eu gostaria de falar um pouco da minha vivência em ouvidoria, né? Da minha experiência, que começou em 2003, quando eu aceitei o desafio de ir para o Rio de Janeiro, constituir a ouvidoria de uma subsidiária importante da Petrobras, a Transpetro, Petrobras Transporte, que hoje é muito bem conduzida pelo nosso amigo Cristiano, que realiza essa mediação aqui, né? E quando eu cheguei nessa companhia, tinha uma sala, um computador, uma mesa, e com a ouvidora nós éramos 4 pessoas. A TI deu um apoio fundamental para a gente constituir um sistema de controle de demandas. Nós criamos todas as diretrizes, as competências, as normas internas para processamento das demandas de ouvidoria. E naquela época, já em 2003, o sistema Petrobras tinha um código de ética e de conduta, que foi aprimorado e que basilou todas as nossas atitudes, todas as nossas atividades em relação ao tratamento das nossas demandas. E eu lembro que logo nas primeiras páginas tinham lá os princípios éticos em relação ao respeito à vida, ao respeito de todos os seres humanos, respeito à legalidade, ao mérito, à integridade, né, a coerência entre o discurso e a prática das ações. Então, eram princípios muito fortes que a gente introduzia nas nossas respostas, nas nossas mediações de conflitos, nas nossas apresentações para os novos empregados que chegavam na companhia, para os estagiários, para os aprendizes, para os demais clientes. Então, era uma linguagem única para fortalecer os princípios éticos que conduziam as atividades daquela companhia. E isso é muito forte, isso sempre foi muito forte nas ouvidorias, né? E isso é muito interessante e ajuda muito nos programas de compliance hoje, porque esse apoio à disseminação da cultura organizacional ética é um dos componentes de sucesso de um programa de compliance, né? A gente tem que entender que esses princípios eles devem ser incorporados, né, para a força de trabalho, para criar valor, para aquilo ser apresentado para a sociedade da melhor forma possível, né? Então, assim, como o Cristiano já disse, o trabalho das ouvidorias não se resume só ao atendimento de demanda interna e não diminuindo esse trabalho, porque a partir do momento que as ouvidorias se constituem também como um espaço de exercício de cidadania acessível às pessoas, seja para o cidadão buscar uma resposta do Estado, ou seja, para um cliente consumidor substituir um produto, né? Não importa o objeto, todas as demandas em ouvidorias devem ser tratadas e devem ser defendidos os legítimos interesses ali relacionados entre as partes, né? E isso é muito importante porque a ouvidoria foi criando espaços, né? Capilaridade dentro das companhias, com muito apoio da alta administração, né? Porque assim como um programa de compliance, o trabalho das ouvidorias, ele deve ter respaldo pela alta administração, deve ter uma vontade, né? Uma iniciativa, um propósito de quem administra uma empresa, né? Ou mesmo o agente público, de fazer aquela ouvidoria funcionar, de fazer o acesso à informação chegar até o cidadão, né? A ouvidoria cuidou e cuida de muitos assuntos, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Petrobras Distribuidora em 2012, a lei de acesso à informação, a LAI, estava entrando em vigência, se não me engano, 1º de maio, e a gente teve que correr atrás para deixar disponível o serviço de
informação ao cidadão, né, com todos os procedimentos, criamos padrões para como aquela informação ia ser conferida, né, para o interessado, porque as ouvidorias, elas trabalham muito com a transparência, e aquela transparência que se manifesta na defesa, no interesse, né, no respeito ao interesse público, né, em um modo compatível com o direito à privacidade pessoal, né? Então, tinha esse equilíbrio também, que lá atrás a gente já tinha que começar a perceber junto com as demais áreas das empresas. Depois já veio, em 2013, mais uma legislação, né? As ouvidorias públicas, as ouvidorias das empresas de economia mista, passaram a cuidar do SECI, que é o Sistema Eletrônico de Conflito de Interesses, né? Era mais uma bagagem aí para a trajetória das ouvidorias, e mais um serviço, né, de tratamento das informações de suma importância aí para a questão dos agentes públicos. Então, é um trabalho, né, que não se esgota, né? É um trabalho que ele tem muita capilaridade, justamente porque ela é um trabalho que assegura a imagem e a reputação das companhias também, né? Agrega valor, né? A gente diz que as ouvidorias se transformaram em instrumentos de governança, porque além dessa questão de cuidar da imagem e da reputação, elas também trabalham com insumos muito importantes que são submetidos à alta direção, aos conselhos de administração, né? Os relatórios que apresentam o objeto das reclamações, né? O universo de pedidos de informação, os objetos de denúncia, como é que foram os desdobramentos dessas denúncias internas das companhias, ajudam muito os conselhos, inclusive na tomada de decisão. Quanto mais a alta administração, quanto mais os conselheiros, as conselheiras estiverem cientes do que acontece, né, dentro da companhia, qual é o risco do seu negócio, mais aquela tomada de decisão vai ser fundamentada, vai ser robusta, né, adequada, então que tem mais chance de acolher o bem comum. Então, eu acho assim que, num primeiro momento, a disseminação da cultura organizacional pautada pela integridade, ela é um papel fundamental da ouvidoria, ela se alinha muito às questões de compliance, e eu acho que esse conjunto de valores e princípios éticos, eles são exercidos e produzidos dentro, né, do organismo da empresa, né, com muito trabalho, com muita disseminação, com muita abertura, né, muita promoção do diálogo, né, para que isso realmente funcione e que gere resultados positivos para o negócio. Maravilha, obrigado, Cristiane. Depois dessa primeira rodada de apresentações, a gente vai fazer um pinga-fogo e justamente fazer uma rodada de perguntas, né, com todos os presentes, né? Cristiane lembrou de algo importante, né, que muitas vezes nós somos os mensageiros de más notícias, né? E é ruim, né? Quando você chega ali, né, eu viro e mexe, quando tem alguma coisa, eu vou lá para a diretoria, para o conselho de administração, e falo, ó, não matem o mensageiro. Só estou dando a mensagem que chegou pelos nossos canais. É uma reclamação de algum processo que não está andando bem, ou mesmo denúncias, né, que são bastante sensíveis. E Cristiane falou de algumas leis que foram importantes, né, para a atuação das ouvidorias, para o fortalecimento das ouvidorias nas empresas, nos órgãos e entidades da administração pública. Eu lembro aqui que nós temos duas leis recentes que previram, né, e que até impuseram a existência de ouvidorias, né? Uma delas é a Lei 13.460, de 2017, que é a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, né? Que impõe que as empresas prestadoras de serviços públicos tenham estruturas de ouvidorias, né? E pensando justamente que a dimensão de um usuário de serviço público é um pouco distinta da dimensão de um consumidor. Durante muito tempo houve a equiparação, né, do usuário de serviço público à figura do consumidor, mas a Lei de Defesa dos Usuários de Serviço Público veio a dar especificidade para essa figura, né? E mais recentemente ainda, no passado, veio a Lei
13.848 de 2019, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, que impõe também, que obriga que as agências reguladoras tenham ouvidorias. E aí muito pensando, né, que a regulação tem que ouvir os regulados e tem que ouvir o cidadão que é objeto daquele serviço, daquela atividade econômica, enfim, pensando que o objeto da regulação é o bem-estar da sociedade, é o bem-estar das pessoas, e, portanto, é essencial que haja ouvidoria nas agências reguladoras. Nós até debatemos isso na nossa pós-graduação de Direito Econômico e Regulatório, né? Mas essa figura, justamente, né, do mensageiro, de muitas vezes você ter uma demanda sensível, ela se acentua justamente num tipo de manifestação que são as denúncias, né? E Spinelli chegou na ouvidoria da Petrobras justamente no momento em que nós estávamos, né, estruturando, né, o canal de denúncia. E Spinelli, passando a palavra para você então, né, antes de passar a palavra para o Spinelli, de fazer uma apresentação também, Spinelli foi meu chefe, meu gerente executivo na Petrobras, aprendi muito com ele, né? Desde o primeiro dia que ele chegou na Petrobras. Eu me lembro que me chamou lá na sala dele e falou, cara, a gente precisa fazer uma matriz de risco aqui das denúncias, me traz aqui as denúncias que você considera de baixo risco, e a gente passou lá, acho que quase um dia inteiro, né, Spinelli, montando essa matriz de risco. Mas Spinelli é doutor pela Fundação Getúlio Vargas, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é ouvidor-geral da Petrobras, está no segundo mandato na Ouvidoria Geral da Petrobras. Spinelli é ouvidor-geral da Petrobras desde 2016, não é isso, Spinelli? Por favor. Então, Spinelli, por que a ouvidoria deve ser a gestora do canal de denúncia das companhias, né? É comum, quer dizer, comum não, mas acontece do canal de denúncia ser gerido diretamente pelas áreas de compliance, né? Mas me parece que a ouvidoria pode agregar valor na gestão do canal de denúncia das companhias, dos órgãos públicos e das entidades da administração pública. Boa noite, Spinelli. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar todos os presentes. É um prazer estar com vocês aqui na noite de hoje. Estou vendo vários companheiros aí, ouvidores das empresas, colegas lá do grupo de Ouvidores em Ação, do grupo Sempre Ativo. Também cumprimentar os meus colegas aqui debatedores, a Cristiane, a Adriana, o Vismona, meu amigo, o professor Luiz Cristiano. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, Cristiano, eu acho importante a gente salientar a importância do fortalecimento das ouvidorias. As pesquisas mais recentes têm mostrado que num mundo tão conectado, o principal ativo das organizações, sejam elas públicas ou privadas, é a sua reputação, é a sua imagem. E a ouvidoria tem um papel fundamental quando a gente fala de reputação de qualquer organização que seja. A ouvidoria, enquanto unidade responsável pela promoção da garantia de direitos. Então, acho que a gente não pode tirar isso de mente. O grande papel da ouvidoria na promoção de garantia dos nossos públicos de interesse. Pois bem, com relação especificamente, aí, tentando responder a sua pergunta, eu acho que o fato de o canal de denúncia ser administrado pela ouvidoria, ele traz, sim, uma série de benefícios, e eu não sou daqueles, os cursos que a gente tem dado aí de compliance, até na própria PUC, né? Eu não sou daqueles que defendem que o canal de denúncia possa estar em outra unidade que não seja a ouvidoria. Em primeiro lugar, porque a ouvidoria, por ter uma atuação transversal e, em geral, ter uma conexão direta com a alta administração, é ela que tem esse poder de verificar se, de fato, as denúncias que entram no canal estão sendo adequadamente apuradas, estão tendo o seu devido encaminhamento e se as medidas corretivas, as medidas reparadoras estão sendo realmente adotadas. Quando esse papel passa a ser assumido pela área que também é responsável pela apuração, não há quem cheque como a apuração está sendo feita. Então, até em função do princípio de segregação de funções mesmo e do próprio reporte à alta administração da organização,
eu acho muito importante que esse papel seja assumido pela ouvidoria. E a ouvidoria já tem muita expertise no tratamento desse tipo de questão. Quer dizer, nós estamos acostumados a tratar com os nossos públicos de interesse, nós estamos acostumados a tratar demandas e mais. Eu acho que, além do canal de denúncia, toda a política de não retaliação aos denunciantes deve ser assumida pela ouvidoria. Muito por conta dessa nossa função de unidade responsável pela promoção, pela garantia de direito dos públicos de interesse das organizações para as quais nós servimos. Eu vejo que muitas organizações, as políticas de não retaliação a denunciantes são assumidas ou pela área de compliance, às vezes pela área de RH, inclusive. Não vejo isso como um bom modelo. Eu acho que, se a gente trabalhar... Eu sei que tem colegas ouvidores que têm uma certa resistência, porque acham que a ouvidoria não pode perder a sua essência, né? Que é atender as pessoas, atender as demandas. Eu também acho que não pode perder essa essência, mas eu entendo que se nós buscamos fortalecimento da ouvidoria, né, enquanto unidade fundamental para as organizações, nós temos que buscar ampliar esse escopo, obviamente, sem perder um olhar, sem deixar de ter um olhar muito atento ao atendimento daqueles que nos procuram, que muitas vezes estão fragilizados, que muitas vezes precisam de um apoio, que muitas vezes precisam apenas ser ouvidos. A gente sabe disso melhor do que ninguém, né? O ouvidor tem um pouco de psicólogo. A gente não pode perder essa essência. Mas não vejo, de forma alguma, como sendo ruim, nós assumirmos novas funções. E quando falamos, como eu disse anteriormente, quando se trata aqui de garantir a reputação, a boa reputação das organizações, a ouvidoria tem um papel essencial e que cada vez mais tende a ser valorizado. Spinelli, fazendo coro aí com o que você apresentou, né, sempre muito preciso, eu me lembro de uns eventos, agora eu acho que você já estava lá conosco, tenho quase certeza que sim, mas que justamente houve uma denúncia de assédio moral, né? E isso foi passado para a área de apuração, né? E por um equívoco, né, a área de apuração, no caso, né, tinha o contato de todas as pessoas, né, que trabalhavam na companhia, entrou em contato, só que justamente com uma forma, né, um tanto quanto policialesca, né, e intimidou, inclusive, a denunciante. A denunciante liga para a gente, né, dizendo, olha, eu queria retirar a denúncia, porque ligaram... Não era o objetivo da área, mas né, a área fez contato com a pessoa e acabou. Então, isso, inclusive, lá no sistema Petrobras, a gente estabeleceu que o contato com os denunciantes ele é sempre feito pela ouvidoria, exatamente por essa expertise. Mas no caso, né, e aí até fazendo uma outra pergunta para você, Spinelli, já para... você foi bem conciso, e isso é excelente, mas a gente lá na Petrobras evoluiu, inclusive, para uma postura, né, e depois isso acabou sendo algo que se espraiou para outras empresas do sistema, de inclusive apurar, né? A gente, no primeiro momento, fazer um levantamento de informações preliminares, que nós, a sigla LIP, né, apelidamos de LIP, justamente para dar subsídios para a área de apuração, mas a ouvidoria passou a apurar denúncias de assédio moral, de assédio sexual, que nós considerávamos denúncias no campo de violência de trabalho as mais sensíveis e que precisavam justamente dessa apuração de ouvidoria. Você falaria um pouco dessa atuação também da ouvidoria, Spinelli? Lógico, Cristiano, acho que é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Me parece óbvio que, no melhor dos mundos, não cabe à ouvidoria apurar denúncia, até porque senão ela perde esse poder de fazer uma checagem da própria apuração e o reporte à alta administração. O que acontece, e nós percebemos isso, é que falta às equipes de apuração, às equipes de compliance ou de auditoria, capacidade e a técnica para apurar denúncias de violência no trabalho em situações extremamente sensíveis, como são os casos de assédio moral e assédio sexual. Nessas situações, nós entendemos que seria muito melhor uma abordagem com uma equipe altamente especializada. Nossa equipe hoje, ela tem em sua composição assistentes sociais, psicólogos, temos um engenheiro do trabalho, que conseguem, que tem a técnica para fazer uma abordagem
muito mais adequada do que uma equipe tradicional de auditoria, que não tem a expertise para, por exemplo, chegar numa pessoa que sofreu algum tipo de violência, que está abalada psicologicamente, que precisa ser ouvida, que precisa ser convencida de que aquele relato terá o devido tratamento. Nós começamos a fazer isso, num primeiro momento, como uma forma de prevenir esse tipo de situação. Então, nós começamos aí nas unidades operacionais da Petrobras, nós montamos uma equipe e começamos a fazer palestras, capacitação sobre situações de assédio moral e assédio sexual. Então, nós íamos às refinarias e fazíamos, por exemplo, um evento que a gente chama de Conversa com Mulheres, em que uma assistente social da Petrobras, a nossa equipe da ouvidoria, ia lá reunir as mulheres da refinaria. A Petrobras é uma empresa muito masculinizada, né? Mais de 85% do nosso quadro são homens, né? Então, a gente ia até as refinarias e capacitava o público feminino para entender as questões de um eventual assédio e reportar, se fosse o caso, para que as pessoas se sentissem confortáveis em reportar esse tipo de situação. Fomos desenvolvendo essa expertise cada vez mais, criamos depois um procedimento que era uma qualificação da denúncia que nos chegava, porque a denúncia chegava, a gente mandava para a área apurar, a área não tinha, muitas vezes, expertise, em outras situações não tinha interesse, não tinha tempo, porque a abordagem no caso de assédio sexual, no caso de assédio moral mais grave, é uma abordagem que tem que ser muito cuidadosa. Às vezes nós temos situações em que a palavra de um contra outro, às vezes com relação hierárquica pesada. Então, tem que se ter a devida qualificação para apurar esse tipo de relato. E aí nós ocupamos essa lacuna. A verdade foi que a ouvidoria entendia a importância disso, começamos a fazer de forma experimental, deu um resultado muito positivo, e agora, por decisão do Conselho de Administração da Petrobras, primeiro da diretoria executiva e depois uma recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, que é um pedaço do Conselho, todas as denúncias de assédio moral e assédio sexual da Petrobras são apuradas pela equipe da própria ouvidoria. Tem tido muito resultado, com inclusive demissões recentes, em casos que no passado certamente nós teríamos muita dificuldade de ter uma apuração imparcial e com a devida técnica, porque faltava essa expertise de uma equipe qualificada, com profissionais treinados. Hoje, quem coordena essa equipe, muitos de vocês conhecem, é o Nilson Perecer, que é talvez um dos maiores especialistas do país em assédio moral e assédio sexual, um profissional super qualificado. Então, acho que a gente meio que ocupou uma lacuna e tem trazido um bom resultado. Maravilha, obrigado, Spinelli. A Laurita Vaz fez um comentário aqui que eu acho que merece registro. Receber e tratar denúncias também atender pessoas em um grau mais profundo. A ouvidoria tem expertise e o olhar humano necessários, né? Então, exatamente essa perspectiva de acolhimento, né? Essa função também de mediar, de promover o diálogo, ela é fundamental na ouvidoria. A gente não pode esquecer, a gente vai ampliando as nossas funções, né? Mas é necessário sempre guardar essa preocupação com o acolhimento, guardar a necessidade de empatia, né? E justamente a promoção do diálogo, a realização de mediações. E exatamente sobre isso, sobre essa perspectiva, sobre essa função importantíssima das ouvidorias, eu vou chamar para nos fazer uma apresentação, uma conversa, né, para aprofundar esse olhar sobre essa perspectiva do acolhimento. Vou chamar a Adriana Alvim, que é vice-presidente da ABO de São Paulo, foi ouvidora da Unicamp por 17 anos, tem aí uma ampla experiência também com ouvidoria e tem muito a nos acrescentar. Boa noite, Adriana. Obrigado pela sua presença. Vai ser um prazer ouvi-la. Bem, boa noite a todos. Eu estou vendo aqui, professor Cristiano, nós temos 143 pessoas na sala e isso é um número muito importante. Sem dúvida. Deixa eu só pedir para o pessoal, bota no chat lá de onde vocês são, porque certamente tem gente do Brasil inteiro. E uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço, professor Cristiano, imensamente este convite. Cumprimento o Dr. Mário, a Cristiane pela fala tão assertiva e tão oportuna. Cumprimento o Dr. Vismona, que é uma referência em ouvidoria e desde a história da ouvidoria brasileira é uma grande referência para todos nós. E cumprimento a audiência, estou vendo aqui muitos queridos, muitas pessoas conhecidas e que
tenho certeza absoluta que realizam grandes trabalhos e que gosto muito dessa questão de estarmos aqui reunidos numa mesa virtual para discutir essa temática que me é tão cara, mas sabendo que vocês certamente fazem trabalhos exemplares e de muita qualificação, cada um de vocês, né? E gosto muito dessa possibilidade de uma geração coletiva do conhecimento. Eu acredito no conhecimento construído coletivamente e acredito na experiência juntada à experiência de vocês e todo o referencial teórico que a gente já desfruta em ouvidoria, isto sim é que consolida a ouvidoria brasileira. Eu acho importante, os dois palestrantes que antecederam falaram da ressignificação das ouvidorias, né? E nesse sentido, eu sinto a importância disso, porque a gente corre um grande risco de ser meros receptores e transmissores de manifestações, né? O que antigamente falavam um escritório de despacho, de luxo. E a ouvidoria precisa ressignificar suas atividades, amplificar a atividade, lógico, como a Laurita muito bem disse, preservando toda a questão do acolhimento, toda a questão da escuta qualificada, da escuta empática, mas também atuando de alguma forma em outras frentes de trabalho, como a professora Cristiane Silvestrini falou, que é estar envolvida em outros projetos, em outros programas, como o próprio Dr. Mário sinalizou. Nesse sentido, vou pedir licença aos senhores para contar um pouco a experiência da universidade, lembrando que a gente precisa respeitar o DNA de cada instituição e mesmo a forma de atuação, ela é bastante diversificada e rica, então aqui não está um único modelo. Mas em 2007 nós tivemos um curso da ABO com a Unicamp e tivemos uma aula de mediação de conflitos, à época com o Dr. Adolfo Braga, que é um grande entendedor, e percebi naquele momento que precisava aprofundar um pouco o conhecimento nesta área. Fui me qualificar em mediação de conflitos e me perguntam quanto tempo eu demorei para entender um pouco de ouvidoria e de mediação, e eu digo que ainda não entendo tudo e a cada dia estudo um pouco mais para poder agregar novas práticas em relação a essas duas áreas. Mas, de alguma forma, em 2007, para poder fazer este estudo, eu fiz um projeto de uma instalação de uma câmara de mediação e ações colaborativas para a universidade, entendendo que a ouvidoria, sim, a despeito do que comentavam que a mediação não era uma atribuição do ouvidor, que não cabia ao ouvidor ter este papel de mediador, eu escrevi este projeto e, felizmente, ele agora está saindo. Até porque um projeto desta envergadura e deste envolvimento institucional precisa mesmo ter um grande amadurecimento, precisa ter uma longa trajetória. E neste projeto, hoje muito bem conduzido pela atual ouvidora da Unicamp, que é a doutora Maria Augusta Ramalho, e tantos outros protagonistas, outros atores, eu vou resumir um pouco do que se trata esse projeto, né? Então, a instalação de uma câmara de mediação é a institucionalização desta prática, porque você passa a disseminar a cultura do diálogo, a cultura da responsabilidade, da convivência de forma institucionalizada. Desde 2007, eu realizava as mediações dentro da ouvidoria da universidade, mas dar um aporte, um suporte, uma visibilidade de uma forma mais procedimental, isso tem grandes ganhos, inclusive na questão da prevenção, na gestão e prevenção de novos conflitos. E essa Câmara está submetida hoje à ouvidoria da universidade, mas ela é multidisciplinar, como disse o professor Dr. Mário, não é possível fazer uma Câmara atuar de uma forma única. Então, ela ficou sob a condução
ouvidoria, mas tem outros vários atores, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, outros, o Comitê de Ética, a questão do assédio, nós temos um grupo que estuda só assédio moral e sexual. Então, todos esses membros estão fundidos nesta organização e composição da Câmara. A Câmara precisa necessariamente, como vocês já bem disseram, ter um diagnóstico organizacional, pontuar as maiores reincidências, fazer uma análise de risco, uma análise depurada de todos os assuntos que são recorrentes e por que são reincidentes, né? Então, conhecer muito o público, conhecer a sazonalidade das demandas, isso é muito importante, porque aí é possível trabalhar, inclusive, na prevenção. Então, o primeiro passo é um diagnóstico organizacional. O segundo passo que eu diria é a composição de uma equipe multidisciplinar e muito interessada, muito afeita a este tema, muito para que, inclusive, a gente tenha dos vários segmentos, por exemplo, na universidade, ter alunos mediadores. A professora Thelma vinha de um grupo que eu participo, de um grupo de estudos que se chama GPEM, preconiza sempre a questão do tratamento de conflitos entre pares. Isso é muito interessante, porque um aluno, por exemplo, dificilmente vai aceitar, e a mediação é um processo totalmente voluntário, aceitar ser mediado pelo próprio docente que daqui a alguns dias irá aplicar uma prova nele. Então, para ter um espaço um pouco mais imparcial, mais equânime, ter o tratamento do conflito entre pares. Isso é já estudado e referenciado como uma excelente experiência. Um outro assunto que não dá para lançar mão é a questão do apoio do gestor para isso, né? O nosso reitor atual teve um apoio teve um olhar muito diferenciado para essa questão do tratamento dos conflitos e a prevenção, e ele pronunciou isso, porque não adianta só ter o apoio do gestor da alta administração, é preciso que toda a comunidade reconheça esse apoio, que isso seja declarado fortemente. Depois disso, a gente preconiza que exista a capacitação de mediadores. Hoje, a universidade está nesse ponto, capacitando aproximadamente 70 pessoas num curso de muita profundidade, de muita competência com o professor Freitas, e capacitando essas pessoas para que, em algum momento, possam fazer parte de um hall de mediadores, possam estar elencados como possíveis mediadores para os diversos assuntos que surgirem. A criação de uma regulação, do regulamento, de um regimento interno que descreva aí os processos, o fluxo de tratamento dos assuntos. É importante, quando a gente fala em conflito, em toda sorte de conflito, que a gente analise também se ele é uma disputa, se ele é um conflito, se ele é um assédio, se ele tem um caráter de violência. Então, é preciso analisar toda a ordem, e essa composição dessa equipe multidisciplinar faria isso para que o tratamento também seja adequado. Nós temos estas possibilidades de mediação e temos as ações colaborativas, como círculos restaurativos, como a própria conciliação para relações mais rápidas, ou então mesmo a equipe de ajudas, que é também uma outra referência importante teórica. Depois dessa questão do regimento, uma gestão documental, que no caso da Unicamp está sendo estruturada dentro da ouvidoria, que é o lançamento de cartas convites, de todo um relatório, de toda essa gestão mesmo dos documentos gerados nas sessões de mediação. E depois em si a própria implantação, que se faz aos poucos, mas bastante estruturada. E, finalmente, e ainda dando sempre uma volta, a questão da avaliação, né? A avaliação da própria equipe, da própria administração, mas especialmente a avaliação dos mediados, para saber como se sentiram, como avaliam esse procedimento. Lembrando
que na capacitação é muito importante que se tenha técnicas, que se tenha todo o cuidado com a voluntariedade das partes, a autonomia, a confidencialidade. Então, toda a mediação ela requer todo um cuidado, uma formalização, e que é por isso que a gente descreve a capacitação. Uma última frente aqui que eu gostaria de falar, professor Cristiano, é a importância da ouvidoria estar atuante nesses diversos grupos de discussão, de atuação. Por quê? Porque os dados que nós temos são preciosos para uma instituição. Então, por exemplo, nós estivemos recentemente, a ouvidora e eu como representante da sociedade civil, fazendo um trabalho junto à Diretoria Executiva de Direitos Humanos, elencando e aí construindo o código de boas práticas, avaliando as políticas públicas da universidade em relação à prevenção e gestão de conflitos e em relação à garantia dos direitos fundamentais e da dignidade humana, da justiça social e do bem comum. E foi interessante porque nós fizemos, como ouvidoria, nós elencamos uma lista dos fatos dos fatos recorrentes e o que a gente chama teoricamente de contravalores. A professora Suzana Menin cita muito isso em seus artigos, a questão dos contravalores e contracondutas. Então, o que é machismo, práticas abusivas ou xenofobia, toda sorte de contraconduta. E na outra coluna nós elencamos o que seriam as condutas esperadas, né? Então, para isso a gente gostaria de ter uma comunidade desta forma, dialogal, respeitosa, laica, enfim, fomos colocando a contrapartida na lista. E isso foi muito interessante porque foi um subsídio muito importante para o início da elaboração de um código de conduta que, sim, deve vislumbrar alguma questão de penalidade, alguma questão, mas que inicialmente olha sempre para o que é construtivo, para o que é positivo, para o que é esperado na comunidade. Então, a ouvidoria também teve um papel bastante importante nisto. E aqui quero terminar dizendo que não existem modelos. Eu gosto muito quando o professor Freitas, que fez uma pesquisa interessantíssima numa universidade com um professor de Oslo, que mostra que existe uma justiça local. Cada instituição possui a sua própria forma de administrar. Então, por exemplo, nós temos o que é regra legal, regra moral e a regra local, que é constituída pelos pares, são as práticas intra-instituição e que precisam ser respeitadas. Por isso que eu não gosto muito de receitas de bolo, mas quis aqui trazer para os senhores a experiência que tem sido muito bem conduzida pela Maria Augusta e todos os outros agentes. Obrigado, Adriana. Experiência riquíssima e que, de fato, contribui, né, para a gente pensar os nossos processos nas nossas ouvidorias, né? Na verdade, tem, inclusive, depois um pedido para que, no final, você deixe uma indicação, né, de cursos de mediação, mas eu pedi, antes de passar a palavra para o Vismona, eu pedi para o pessoal escrever de onde era e vejam, né, nós temos, né, para variar, pessoas de todas as regiões do país aqui, né, de sul até o norte, passando pelo sudeste, centro-oeste, nordeste. Só para citar algumas cidades que eu consegui pescar, me desculpem se eu não consegui colocar todas aqui, mas olha, temos Manaus, Belém, Teresina, Mossoró, Sergipe, Recife, Curitiba, Campos dos Goitacazes, Brasília, São José dos Pinhais, Campinas, Juiz de Fora, Vitória, Porto Alegre, São Caetano do Sul, Franca, Macaé, Vila Velha, São José dos Campos, Goiânia, Valença do Piauí, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Pindamonhangaba, Maricá. Pindamonhangaba, quase que eu não consegui falar. Fora o Rio de Janeiro também, Porto Alegre, Florianópolis, o pessoal está digitando ali ainda. Agradeço aí a presença de todos. Se tem uma das vantagens, quer dizer, vantagens não, mas uma das coisas Belo Horizonte, uma das coisas boas que aconteceram
depois do isolamento social, com a pandemia, foi justamente a utilização desses recursos tecnológicos que aproximou a gente, né? E a gente passou a fazer, não que nós não tivéssemos antes, né, essa tecnologia, mas a gente passou a utilizá-la de forma mais frequente e estamos podendo ter esses encontros e disseminar conhecimento para o Brasil inteiro. Então, agora, justamente para falar dessa trajetória, né, a Cristiane Silvestrini trouxe a experiência dela na Petrobras Distribuidora, a Adriana trouxe a experiência dela na Unicamp, Spinelli falando, né, da perspectiva da ouvidoria da Petrobras, enfim, de algumas inovações, enfim, que foram feitas na ouvidoria geral da Petrobras. E justamente para falar dessa trajetória, Vismona. Vismona é advogado, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo e fundador da BO e atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da BO. Vismona, da década de 90, quando a BO foi fundada, até hoje, muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo dessa ponte, né? Como é que você vê essa trajetória e essa ampliação das funções da ouvidoria, fortalecimento delas e, sobretudo, né, a importância crescente das ouvidorias no Brasil? Boa noite e obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Cristiano, Spinelli, Adriana, Cristiane, todos os participantes desse encontro que, para mim, é muito importante que a PUC está patrocinando. Como você disse, professor Cristiano, uma grande satisfação que eu tenho na minha vida pessoal é ter sido testemunha do nascimento e do crescimento da ouvidoria no Brasil. E foi por acaso, absolutamente por acaso. Eu fui convidado para ser ombudsman da ABIN, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, em 1990, logo após a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, e aí já em linha com a sua presença, com a sua visão histórica. O Código de Defesa do Consumidor impulsionou essa linha de buscar prevenir conflitos, porque o Código tem um capítulo penal muito pesado, isso assustou muito as empresas. Então, a iniciativa privada assumiu esse papel, no primeiro momento, de invocar um exemplo do ombudsman para que a gente pudesse trabalhar esses temas de forma a prevenir conflitos. Então, esse foi o convite que eu recebi do presidente da associação. E eu quero confessar a vocês, eu fui convidado para ser ombudsman e eu não tinha a menor ideia do que significava essa palavra, isso em 1990. E eu perguntei ao presidente, né, na van, a ideia de que ele também saberia o que era. Ele falou, não sei. Eu também não sei o que é isso. Eu falei, presidente, agora está uma situação difícil, né? O senhor me convida para uma função que o senhor não sabe o que é, nem eu. Como é que vão trabalhar isso? E não tinha Google na época, né? Então era difícil fazer pesquisas, não tinha biblioteca, não tinha absolutamente nada sobre ombudsman. Ele falou, olha, eu não sei, eu vi essa função nos Estados Unidos, achei muito interessante, porque me ajudou como consumidor num processo que eu tive lá e eu acho interessante a gente avaliar isso. Eu não sei o que é, mas vamos ver o que a gente consegue apurar. Para minha sorte, só tinha um ombudsman conhecido na época, que era da Folha de São Paulo. Em 89, a Folha de São Paulo instaurou a ouvidoria, o ombudsman da Folha. Caio Túlio foi o primeiro ombudsman e me recebeu e falou, olha, eu também não tinha nenhuma clareza sobre o que era isso, mas eu tenho aqui uma associação dos ombudsmans da imprensa, Associação Internacional, e me deu um livretinho. E aí eu fui entender o que era o ombudsman, a ideia que vinha desde a Suécia, em 1809, e foi uma grande sorte a minha, de ter essa visão fundada no que é o ombudsman, que foi a nossa referência, na verdade, né? As pessoas perguntam, é o ombudsman ou o ouvidor? O ouvidor é por essa visão histórica, né, do ouvidor colônia, que não tinha nada a ver com o significado de ombudsman, por isso ficou ouvidor, especialmente para a pública, mas o ombudsman sueco foi para nós o nosso norte, né? Apontávamos a nossa bússola para a referência do ombudsman, o que foi muito importante, porque o ombudsman sueco, europeu, parlamentar, ele traz uma visão bem generosa, bem ampla do papel dessa instituição da Europa que nós fomos trazendo para o Brasil e adaptando para o Brasil, né? A ideia fundamental é essa que também o professor Cristiano colocou, representante. E, no início, as pessoas identificavam como um advogado, né,
representante igual a defesa. Se eu sou seu representante, eu vou te defender. E não é isso, né? O ouvidor, ele é um representante no sentido de agir em nome do outro. Então, tem uma profunda generosidade na denominação ombudsman, né? É alguém que vai agir em nome não dele, não da empresa dele, não da instituição que ele atua, mas do outro. E essa generosidade deve contaminar, e vem contaminando, acho que o nosso trabalho em diversas frentes. O primeiro risco que nós corremos, por surgir logo após a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, era que nós fôssemos encaixotados em mais uma caixinha de saque. Vai ser um saque mais sofisticado. Isso é um risco que, infelizmente, permeia ainda muitas das nossas ações, das nossas atividades, né? Muitas vezes o ouvidor, em algumas estruturas, ainda é colocado como um saque de luxo. Isso é o grande ameaça que nós temos, porque aí nós não estamos exercendo a exata grandeza do termo que foi a nossa referência, que é o ser o ombudsman, é ser esse agente que atua em função do outro, né? E ao atuar em função do outro, nós fomos caminhando sempre para fortalecer esses princípios. E o surgimento da BO em 95, com 20 participantes, é o que tínhamos de ombudsman, ouvidores, enfim, do Brasil, públicos e privados, sendo que metade era do sistema Telebrás, vocês terem uma ideia de como era restrita a participação nessa área. Quando nós começamos a discutir com essa referência do ombudsman sueco, refletimos sobre o que cada um fazia, como é que cada um atuava. Nós fizemos uma menção num dos nossos livros da ABO, nós já temos 3, chamando a atenção de um ensinamento de um pensador espanhol, ele caminhante não há caminho, se há el caminho caminhando. É a nossa história, nós somos caminhando e fazendo o nosso caminho, tendo a referência do ombudsman europeu, mas com a nossa realidade. Por exemplo, o ombudsman europeu é eleito, nós não, mesmo porque são situações, sistemas diferentes. Lá é parlamentarista, tem sentido ser eleito pelo parlamento. Aqui não, seria algo muito fora da nossa própria história, né? Um ombudsman voltado, um ouvidor voltado para o Poder Executivo, para o trabalho, para a prestação de serviços do Poder Executivo, mas sendo eleito pelo Legislativo. Haveria um conflito. Então, nós estamos adaptando esses conceitos à nossa realidade. Eu tive o privilégio de participar da discussão da montagem, da estruturação de várias ouvidorias. À época, eu estava no governo, e participei das discussões da própria ouvidoria da BR Distribuidora, depois da própria Petrobras, e sempre fiquei muito feliz de ver nessas instituições, hoje tão bem representadas, que defendiam essa visão mais ampla, mais generosa do trabalho do ouvidor, de uma função mais estratégica, né? E que, por ser estratégica, ela vai conversando com diversas outras áreas. Ou seja, a melhor ouvidoria, ao meu ver, é aquela que não está fechada numa caixinha burocrática, presa a formulários, porque isso já existe. E o cidadão, quando procura uma ouvidoria, ele não quer essa mesma resposta da burocracia, aquela que fica vendo primeiro o protocolo para depois ver como... Não, nós temos que fugir dessas estruturas mais tradicionais. O famoso pensar fora da caixinha, né? É um desafio permanente que os ouvidores são chamados a cumprir. E nesse desafio, nós vamos encontrando duras resistências. O professor Cristiano falou da Constituição Brasileira de 88. Eu sempre chamo a atenção, a Constituição Cidadã de 88 não falava de participação do usuário. Em 88 não existia esse texto. Ele foi surgir em 98, com uma emenda constitucional, que aí sim falou da parte dos direitos do usuário, da participação do usuário, palavra mágica para a nossa democracia, para a defesa dos nossos direitos humanos. Essa é a grandeza da ouvidoria, porque você estimula como nenhuma outra, eu ouso dizer, como nenhuma outra, a participação. Porque se você não estabelecer canais de comunicação com esse cidadão, ele não vai participar nunca. Porque ele vai sempre encontrar o muro da burocracia, do guichê, do protocolo, né, do processo, do sistema. Ele não consegue furar essa resistência.
E quando falamos em participação, a ouvidoria se insere aí, mas veio numa emenda de 98. E aí vem como eu posso exemplificar a resistência. Essa emenda, em seguida, houve a proposta de uma lei de defesa do usuário no nível federal. Já vínhamos discutindo isso em São Paulo, eu participei dessa discussão no governo Mário Covas, da Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público de São Paulo, que foi aprovada em 99. Nós começamos esse trabalho em 95, aprovamos em 99. A emenda constitucional que instituiu a ideia da participação e do direito do usuário na Constituição foi de 98 e foi logo apresentado um projeto de lei. Nós participamos da elaboração desse projeto de lei em 98. Como disse o professor Cristiano, essa lei foi aprovada em 2017. 19 anos, meus amigos. Nós levamos 19 anos para aprovar uma lei de defesa do usuário do serviço público na área federal. Não é de graça isso. É porque o Estado brasileiro, independente de qualquer governo, o Estado, a estrutura de Estado, ela resiste em assumir que ela é uma prestadora de serviços. E que, portanto, é difícil ter essa formatação de um projeto mais estratégico em defesa do usuário. E aí o importante ressaltar é que a ouvidoria, nessa estrutura complexa, fortalecendo convivência, fortalecendo participação, ela vai atendendo questões que hoje, na evolução que felizmente estamos tendo no nosso país, questões voltadas ao compliance, à mediação, ao combate aos assédios, porque nós conversamos com a estrutura. É interessante notar que nos Estados Unidos, a IOA, nossa co-irmã americana, ela fundamentalmente só trata de ouvidorias organizacionais, ouvidorias voltadas para o atendimento, para a participação do colaborador no combate aos assédios. Nós estamos avançando nesse sentido. Cada vez mais a temática dos assédios, da convivência dentro das estruturas funcionais, tem sido demandada para ouvidorias. Temos já ouvidorias organizacionais próprias e capacitadas só para atender esse colaborador, e já temos as ouvidorias que começaram atendendo o consumidor e que começam a ter que se envolver também na questão dos interesses dos colaboradores dentro das instituições. Ou seja, o nosso papel de termômetro, né? O professor Cristiano falou do mensageiro, eu uso muito do termômetro. Nós mostramos onde está o problema, fora da empresa ou dentro da empresa. E é um termômetro computadorizado, porque não só apontamos o problema, como diagnosticamos onde está esse problema e sugerimos. Uma proposta da ouvidoria é sempre fazer as suas sugestões. Nós temos nós não decidimos, né? Não temos esse poder de decisão, mas temos o poder da persuasão interna. Por isso que é importante essa visão estratégica que a ouvidoria vem se consolidando e que eu vejo com grande alegria nas estruturas aqui apresentadas, que a ouvidoria tem tomado esse corpo, né? Para finalizar, eu falo muito dentro da BO, enfim, das nossas discussões, que a gente tem que exercer uma governança cidadã. Tem a governança corporativa, que evidentemente nos inspira, mas eu vou mais além. Por que governança cidadã? Porque nós temos que, nos nossos stakeholders, na avaliação dos processos decisórios, cada vez mais qualificar muito claramente o papel do cidadão dentro dessa estrutura, né? De trazer os elementos de cidadania, da participação cidadã de fora e de dentro da instituição. E por isso nós temos essa múltipla capacidade, devemos ter essa múltipla capacidade de interagir, de conversar com os diversos segmentos em apoio a esses grandes desafios, que é fazer com que qualquer instituição pública ou privada fortaleça os elos no relacionamento e na convivência com essa pessoa que é fundamental em qualquer instituição, que é o cidadão, o usuário que paga todas as despesas, é o cidadão consumidor que paga também todas as despesas, ele é o patrão final de todo o processo, seja do Estado, seja das empresas, e também, cada vez mais, o próprio colaborador, que é um partícipe, um protagonista de todo esse processo. Então, eu fico muito satisfeito de participar desse evento, Cristiano, por conta da dimensão que a PUC dá a esse tema, que tem que ter essa dimensão mais ampla e mais generosa, como o próprio termo ombudsman referencia. Obrigado, Edson Vismona. Fiz a apresentação do Edson Vismona porque sei que tem pessoas aqui que não atuam em ouvidorias, né, e vieram de outras áreas, mas
Edson Vismona é um nome que dispensa apresentações quando se fala de ouvidoria, justamente por conta, diria até uma militância, né, na ABO, né? Não sei se esse é o melhor termo, mas talvez Eu acho que eu sou lutador aquele pelas que não ouvidorias. participou do dilúvio, mas pisou na lama, né? Eu tive essa satisfação de participar desde o começo, como disse, por acaso, mas me encanta cada vez mais. Eu sou um grande apaixonado por a instituição que vocês tão bem exercem. E sempre muito eloquente, sempre muito preciso também nas suas análises, né? Sabe de todas as histórias das ouvidorias no país. Para fazer um comentário sobre a sua análise, Edson, veja o caso da LGPD, né? Daqui a pouco eu vou até fazer uma pergunta para o Mário Spinelli sobre a LGPD, porque nós temos uma lei que prevê a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, e essa autoridade nacional de proteção de dados não foi criada ainda. A gente tem agora uma insegurança tamanha para as empresas, para os próprios órgãos, entidades da administração pública, porque ninguém sabe se a lei começa a vigiar em agosto ou não, ou se vai começar a vigiar no ano que vem. Enfim, aguardamos aí a decisão do Congresso Nacional. Temos uma MP que posterga o início da vigência, quer dizer, não da vigência da lei, né, mas de alguns efeitos da lei para o ano que vem, mas não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o relator, o parecer do relator no Congresso Nacional coloca, que saiu agora, 2 semanas, tem 2, 3 semanas, uma semana, não me lembro, acho que tem semana passada, 2 semanas, diz que a lei começaria agora, né? Quer dizer, segurança jurídica zero. Mas, Edson Vismona, eu gostaria de direcionar para você, vamos fazer o contrário agora, 2 perguntas, né? A Ellen Barrios Lourenço parabenizou pelo evento, esse conteúdo está riquíssimo, e agradeceu, né, pelo tempo de qualidade, etc., mas gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta, né? Olha, gostaria de fazer uma provocação importante para todas as ouvidorias, determinando o sucesso do trabalho e da atuação. Como sensibilizar a alta gestão sobre o papel e o trabalho da ouvidoria, sobre a imprescindibilidade do patrocínio manifesto da alta direção, e em especial neste momento de ajuste de custos pelas empresas, como defender a ouvidoria diante do corte de custos. E um pouquinho mais embaixo tem uma outra pergunta que converge com essa, que é o seguinte: como acha que uma ouvidoria municipal numa cidade com menos de 50 mil habitantes pode superar as barreiras existentes, né? Acho que a gente está falando exatamente de, enfim, uma mais direcionada para o setor privado, outra mais direcionada para o setor público. Deixa eu só, antes de você responder, Edson, fazer aqui um pequeno lembrete, tá? Pessoal, algumas pessoas fizeram perguntas lá em cima. Tem uma que eu me lembro, mas tem que é do Comitê de Ética, eu vou direcionar daqui a pouquinho. Se vocês puderem repetir agora, a partir de agora, para a gente começar o pinga-fogo, mas antes de passar a palavra novamente para o Edson Vismona, eu só queria lembrar que para as pessoas que quiserem certificados, devem preencher o formulário no link que foi postado agora há pouco no chat. Tá? Brad, eu vou pedir para você postar de novo aí o link do chat, tá? Pro pessoal, do chat não, dos certificados, para o pessoal poder acessar e fazer lá o pedido de certificado. Vamos lá, passando a palavra para você de novo, Edson. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço as manifestações, as intervenções que são sempre instigantes, porque tratam de um tema fundamental para a ouvidoria. Nos nossos cursos de capacitação, a ABO faz cursos mensais. Muitas vezes os alunos perguntam: professor, por que o senhor não faz esse curso para os nossos dirigentes? É porque eles não querem participar. Eles já são dirigentes, eles acham que já dominam qualquer assunto. Na verdade, nós estamos falando de algo que causa resistências por conta de uma visão, eu reputo errada, de que quem assume o poder, qualquer que seja, ele acha: não, se eu estou aqui é porque eu já sei. Eu brincava, porque eu estava na secretaria, que as pessoas recebiam a sabedoria pelo diário oficial. Se eu fui nomeado secretário, agora eu mando e acabou, né? Eu não tenho mais que ficar ouvindo ninguém. E aí chega um ouvidor, nós temos uma lei obrigando a ter ouvidorias, e eu recebi o seguinte questionamento de um secretário, numa época em que o governo era absolutamente democrático, pelo exemplo que era Mário Covas nesse processo. Ele falou: poxa, Vismona, você tem que fazer justo no nosso governo essa lei? Eu vou ter que ficar agora prestando contas? Falei: vai, meu amigo, é a sua obrigação.
Ou seja, a resistência do dirigente, qualquer que seja, deixa que eu resolvo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, na verdade, é tão intuitivo, você vai decidir com muito mais qualidade se você tem o termômetro na mão para perceber onde está o problema. A ouvidoria é isso. Eu me assusto muito com uma frustração que eu tive. Eu comecei com a iniciativa privada tomando a frente desse processo. Ela estimulando as ouvidorias, bancos, na época tinha o Banco Nacional, vários, o Pão de Açúcar, né, com a Vera Giangrande. Era a iniciativa privada assumindo a importância do papel do ombudsman, do ouvidor. Esse papel foi se perdendo. As empresas passaram a investir mais no contencioso do que na solução, na prevenção, ao ponto que o contencioso com o consumidor hoje, nós temos cerca de 100 milhões de processos na justiça brasileira. Acho que 30 milhões desses processos se referem a consumidores. É ridículo isso. A empresa terceirizou a solução dos seus problemas para os PROCONs e para o judiciário. Por conta do quê? Nós temos essa capacidade de prevenir e atender o nosso consumidor e evitar esse contencioso. Mas, infelizmente, nós perdemos um pouco esse passo. Hoje, o poder público assumiu essa liderança. As empresas públicas, as empresas privadas, a grande maioria das empresas privadas brasileiras só tem ouvidoria porque a agência reguladora determinou. É o caso do Banco Central, é o caso da SUSEP. Os passos, a importância dessas agências reguladoras, órgãos reguladores, foi, olha, eu não quero ficar atendendo o teu consumidor, você que atenda. E o risco que nós corremos, como eu falei, é desse atendimento ficar um call center 2. Ou seja, não há compreensão desse gestor da importância dele avaliar os problemas para que ele possa solucionar, e é imediato isso. O relatório de gestão que a lei federal prevê, relatório de gestão, a ouvidoria faz relatórios de gestão, uma visão estratégica, é para auxiliar a gestão na definição das suas políticas com base no que o cidadão está apresentando. Isso é fantástico. Isso tem um apoio estratégico enorme, mas é desperdiçado, porque a nossa cultura ela é um pouco, muito avessa a esse tipo de controle. Porque é controle, é necessário controle, é necessária a participação do cidadão em qualquer instância. Então, realmente, há essa resistência. Os nossos dirigentes, eles esquecem, muitas vezes, da definição da macroeconomia, a importância do cidadão nesse processo, da manifestação do cidadão nesse processo. Isso tem um valor imenso. Eu tenho inúmeros exemplos que sugestões vindas do cidadão foram fundamentais na estrutura da própria empresa, porque ele percebeu algo que às vezes nem o mais categorizado engenheiro percebeu, porque ele está vivendo um problema. Então, nós temos que valorizar o cidadão e, infelizmente, ainda temos resistências por parte dos nossos dirigentes que não atentam para essa questão. Com relação à prefeitura, cada vez mais, com a lei federal agora, vai se intensificar esse processo, né? E vamos ter que também superar resistências dos nossos dirigentes, porque aí envolve política. Eu já vi muito vereador falar, não precisamos de ouvidor porque eu sou ouvidor do meu eleitor. Então, para que ter ouvidor? Eu que cuido disso, né? Então, tem esse viés político. Enfim, nós temos ainda muito que avançar, mas eu acho que nós temos um rumo bem definido, a lei federal nos ajudou muito nisso, poderia até ser melhor em alguns aspectos, mas ajudou muito para dar esse aspecto de visão estratégica, de relatório de gestão, chamando a atenção para os nossos dirigentes da importância do papel do ouvidor dentro da sua estrutura, em auxílio à sua própria gestão. Maravilha, Vismona. Eu chamaria o Spinelli para complementar, porque o Spinelli tem experiência de ouvidoria de município, né? Foi controlador geral do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, perdão, e você fez um trabalho lá, ele está falando de uma cidade de menos de 50 mil habitantes, São Paulo é o maior município do país, né? Mas acho que dá para replicar algumas coisas, né? Pode comentar aí, Spinelli. Bom, Cristiano, o modelo de São Paulo foi interessante pelo seguinte, né? Lá nós adotamos um modelo, que eu sei que muitos colegas ouvidores têm um pouco de restrições a essa ideia, mas de incorporar, de trazer a ouvidoria para dentro da controladoria. E naquele momento eu julguei isso importante. Eu sei que a própria ABO tem questionamento sobre isso, mas naquele momento foi importante, porque a ouvidoria estava muito desprestigiada no município. Então, a ouvidoria,
recebia as demandas, encaminhava, Vismona, para as subprefeituras, ninguém respondia, não acontecia nada, o cidadão ficava sem resposta. Então, naquele momento, eu consegui convencer o então prefeito de trazer a ouvidoria para dentro da controladoria que estava sendo criada. Isso deu muita força naquele momento para a ouvidoria. O que nós fizemos? Além do poder que a própria controladoria tinha da questão disciplinar, de penalizar quem não respondesse, nós fizemos uma série de iniciativas de fortalecimento da ouvidoria. Então, entre elas, e aí eu queria destacar basicamente 2 ou 3 que foram muito importantes, nós criamos uma competição positiva entre as subprefeituras e os órgãos da prefeitura que tinham que atender a ouvidoria. Nós criamos um ranking de atendimento à ouvidoria e começamos a divulgar esse ranking de forma proativa. Quem atendia mais rapidamente, quem tinha melhor índice de resposta. São Paulo tem 32 subprefeituras, cada uma com, em média, 350 mil habitantes. Então, vocês imaginam, uma cidade que tem 32 cidades dentro dela de 350 mil habitantes. Fazendo a conta, aí, a gente chega aí nos 12 milhões de habitantes que a cidade tem. E a gente criou essa competição positiva, isso melhorou sobremaneira o atendimento ao cidadão de São Paulo. Agora, o segundo ponto que eu queria destacar, e aí depois nós replicamos isso na Petrobras, que foi muito interessante, eu acho que aí é um papel fundamental das ouvidorias, porque é um elemento de convencimento da alta administração com relação à importância da ouvidoria, é quando a ouvidoria, para além do seu papel enquanto mediadora de conflitos, enquanto fundamental na garantia de direitos, a ouvidoria assumir um papel na produção de informações para o processo decisório da alta administração. E isso nós fizemos de forma muito satisfatória na cidade de São Paulo. Nós começamos a pegar as demandas da ouvidoria e aí é fundamental trabalhar com a inteligência artificial, com cruzamento de dados, com produção de informação, mas mesmo no município pequeno dá para fazer isso. Pegar a demanda da ouvidoria e transformar numa informação importante para o prefeito. Em São Paulo, por exemplo, eu me recordo, lá em 2013, nós recebíamos muita reclamação de iluminação pública, de problemas de iluminação pública. Eu não conseguia entender por que a gente recebia, por que a iluminação pública era campeã de reclamação no município. Isso tinha uma ligação direta, depois nós fomos entender, com a questão da segurança pública. Quer dizer, as pessoas... Acho que tem um colega aí com o microfone aberto. Nós depois passamos a entender que aquilo incomodava as pessoas. E aí recebíamos aquela demanda e transformávamos em informação relevante para o processo decisório. Levávamos ao prefeito, levávamos ao secretário e medidas eram adotadas, planos de ação eram elaborados a partir das demandas da ouvidoria. E com isso, a ouvidoria ganhou uma outra importância. A então ouvidora, Maria Lumena, que já era ouvidora antiga, conhecida de todos nós, fizemos um trabalho junto com ela, né? E foi, naquele momento, muito importante para o fortalecimento da ouvidoria. Então, só trazer um pouco da experiência, um município muito grande, né? Uma cidade do Brasil, mas de fortalecimento da ouvidoria. Então, eu acho que é fundamental que a ouvidoria converse com a alta administração e leve informações para que ela possa ser reconhecida, quando não é, como uma unidade fundamental para o processo decisório. Quer dizer, se eu fosse um prefeito, eu queria ter uma ouvidoria boa ao meu lado, atendendo o cidadão, trazendo informação para que eu pudesse decidir, mostrando o que funciona bem, o que funciona mal dentro da prefeitura, tudo isso a partir do insumo da própria sociedade. Acho que tem um caminho muito grande aí a ser percorrido. Perfeito, obrigado, Spinelli. São Paulo tem uma iniciativa bem interessante também, que é a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, né? Foi criada pelo decreto 39.900, aqui de 95, né? E tem uma atuação bem importante, né? Vira e mexe. E é uma ouvidoria absolutamente independente, né, da polícia, tem de fato uma atuação bem importante. E desde 97 já tem previsão legal essa ouvidoria. É uma iniciativa também interessante que a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando de ouvidoria, a gente não esgotaria os temas, né? Mas deixa eu passar para se Vismona quiser depois, daqui a pouquinho, fala da ouvidoria da polícia, eu te passo a palavra, Vismona. Deixa eu só contemplar as perguntas do público. Eu já vou fazer as duas que estão aqui. A primeira para a Adriana,
que é como a ouvidoria pode contribuir para a aprendizagem organizacional, qual o papel da ouvidoria na catalogação e na gestão das ocorrências com a finalidade de permitir melhoria a partir do aprendizado, fruto das experiências vividas. E depois, para a Cristiane Silvestrini, uma pergunta da Luciana Cunha. Qual a importância do Comitê de Ética no processo de tratativa de denúncias recepcionadas pela ouvidoria? Tá? Algumas empresas adotam, né, essa estrutura, né, de ter um comitê de ética, geralmente formado por membros de várias partes da companhia, e aí a pergunta é essa. Vamos lá, passar então para a Adriana, né? Vamos de trás para frente ainda aí. Tudo bem, Adriana? Pode... Sim, ótima pergunta. Eu entendi que tem dois aspectos para abordar. Como mostrar o valor da ouvidoria ante os gestores, né? É um trabalho diário, é um trabalho... Eu acredito que a divulgação e os dados e os relatórios com indicadores sustentáveis e consolidados e justificados é muito importante, mas eu acredito sinceramente que quem mais nos legitima perante um gestor é o próprio usuário, é o próprio cidadão. E quando o Dr. Edson comenta, né, que existe uma demanda da sociedade para ser ouvido, para participar, para controlar os serviços públicos e o próprio consumo, é este agente que nos legitima perante uma instituição. Eu acredito que o trabalho do ouvidor é um trabalho árduo e solitário, mas não menos solidário, né? E nesse sentido também entendo que é possível, junto ao gestor ou a uma área demandada, também uma visita, um relacionamento diplomático, respeitoso, de construção conjunta, de análise, de discussão sobre os fatos que vêm ocorrendo, porque senão fica uma posição muito fácil, o ouvidor aponta e é alguma coisa que é preciso ir em loco, visitar as áreas, trocar ideias, reconhecer as mazelas. Muitas vezes eu levei demandas, por exemplo, para diretores de unidades, de faculdades de instituto, na ouvidoria da universidade. E eu levava uma demanda e voltava com 10, porque em algum momento aquele gestor também precisava ser ouvido, precisava ser respeitado nas suas limitações, nas dificuldades administrativas, porque o que acontece na universidade é que você tem grandes físicos, por exemplo, que se tornam diretores. Então, ele não é um gestor. Então, há toda uma dificuldade, uma limitação para gerenciar uma área. Não é, às vezes, de conhecimento, e às vezes falta equipe, falta outros tantos recursos. Então, eu gosto muito dessa relação diplomática, essa relação construída, dialogal, né? Como mediadora, eu sou entusiasta do diálogo. Até é bonito a gente comentar, né? O professor César Nunes diz, concordar em divergir. Quantas vezes a gente pode ter oposições diferentes, posições diferentes, mas convidar esse gestor para visitar o palco da ouvidoria, o cenário, apontar aquela denúncia, aquela manifestação como uma oportunidade de melhora e não recorrência. Eu me lembro que tive uma vez um diretor que disse, mas que absurdo, isso chegou na ouvidoria. Eu disse, felizmente chegou na ouvidoria, porque aqui poderá ser tratado junto com o senhor de uma forma humanizada e ética e séria, melhor do que tivesse numa mídia social ou na própria justiça. Como o Dr. Edson apontou, quantos casos fogem ao tratamento porque recorrem a outras instâncias também legítimas. Mas eu acredito que é esse contato, e é um trabalho árduo, diário. Eu passei por vários reitores e cada um tinha uma forma de trabalhar, ou seja, é importante que a gente reconheça também. Tem aqueles que são mais de diálogos, outros mais objetivos, mais pontuais. Então, a gente se adaptar a eles também. Em negociação, o melhor é se adaptar
à outra parte, né? Então, não é entrar em confronto ou competição, mas se adaptar e conhecer as estratégias da outra parte. E acho que em negociação também a gente tem bastante ferramenta para aproximar-se ao gestor. Tinha uma segunda pergunta, me fugiu um pouco, professor Cristiano, desculpa. Você está sem o microfone, professor. Você está sem o microfone. Fala, tem de hortelã. Qual o papel da ouvidoria na catalogação e na gestão das ocorrências com a finalidade de permitir melhoria a partir do aprendizado fruto das experiências vividas? Brad, eu vou te pedir o seguinte para dar uma olhada nos microfones. Aí tem algum áudio que tá escapando. Fantástica, a pergunta é muito pertinente. O papel é todo da ouvidoria, de catalogar, de analisar, de classificar, de decodificar uma mensagem que às vezes chega sob a égide de denúncia e não é uma denúncia de fato, é uma reclamação, por exemplo. Ou então, eu acho que o ouvidor tem toda a expertise, a equipe da ouvidoria, quando eu digo ouvidor, sempre trazendo a equipe junto, para essa análise depurada e para a categorização. E este indicador, essa classificação é que será essencial numa elaboração de um relatório, na administração e gestão de informações, no olhar dos indicadores, no estudo para não reincidências. Sem dúvida, é essencial que o ouvidor faça isso com um olhar muito aprofundado, muito qualificado, para que a gente transforme dados, né, recolhidos em informações precisas, estratégicas, de construção de novas políticas públicas, de reestruturação de áreas, de reanálise de processos. É essencial que tenha uma codificação adequada e bastante competente. Perfeito. Obrigado, Adriana. Vou passar a palavra para Cristiane Silvestrini para falar do Comitê de Ética no processo tratativo de denúncias. Tá. E aí, se você puder, Cristiane, eu vou acrescentar mais uma pergunta, que é saber como conduzir conflitos com outras estruturas internas, tais como RH, auditoria interna e, eventualmente, o jurídico, que devem necessariamente ser inseridos nos processos de tratamento dos riscos identificados nas ouvidorias. Como promover a integração para o fortalecimento dos procedimentos de identificação e tratamento dos riscos? Acho que está relacionado, né? O Comitê de Ética está, enfim, em outras áreas da companhia. Acho que dá para a gente fazer a junção dessas duas questões. Tá. Eu vou responder por partes. Vamos lá. Acho que é consenso aqui, né, pelas nossas experiências desse grupo que está trocando ideia aqui, que a ouvidoria é o canal receptor, né, oficial das reclamações e das denúncias. Isso é um ponto, né? Nós colhemos informações complementares, né, subsídios para que as áreas tenham elementos suficientes, né? Fazemos uma triagem, né, levantamos que tipo de demanda para depois pensar qual é a estrutura que vai receber para promover uma apuração interna, por exemplo. Tem algumas empresas, algumas companhias que têm o seu comitê de ético definido e estruturado. Tem empresas que não têm, né? Então, isso vai depender da organização das empresas. Eu lembro que teve uma discussão se a comissão de ética avaliaria as situações éticas, as denúncias éticas, e as outras gerências avaliariam os problemas operacionais, as fraudes de natureza contábil, fiscal. Então, de novo, depende da organização de cada empresa, né? O importante é que, quando a ouvidoria faz o juízo de admissibilidade, levanta todas as questões, né? Assegura a proteção do denunciante de boa-fé. Ela vai remeter aqueles dados
para a área que a organização já estabeleceu como estrutura. Agora, com algumas iniciativas de compliance, tem grupos, comitês de compliance que analisam essas denúncias, né? Mas o importante é que, independente do nome que você dá para essa estrutura que vai proceder às investigações internas, né, que você acompanhe o trabalho, porque de todo esse trabalho, levantamento de provas, entrevistas, oitivas das partes, tudo isso vai gerar um relatório conclusivo, final, que vai voltar para a ouvidoria. E é lá que a gente também tem a chance de, com o nosso olhar isento, imparcial, avaliar se as questões de proteção ao denunciante, se as questões de não retaliação, se os sigilos foram observados, se as provas estão contundentes. Aí a gente pode se valer do apoio da área jurídica, né, para algumas avaliações que deem respaldo. Muitos dos comitês de ética e dos comitês de compliance, por onde passam as apurações, geralmente tem um representante da área jurídica, né? Até por segurança das questões legais que devem se pautar toda a condução da investigação, né? Então, é importante isso. Agora, tem algumas situações que o Spinelli colocou, o Cristiano também, que dentro do sistema Petrobras, as questões de violência psicológica no trabalho, né, os assédios já são apurados pelas ouvidorias. Eu mesmo, na BR, eu realizei várias mediações nesse sentido e nunca fiz sozinha, né? Antes do compliance virar um termo, né, incorporado no universo corporativo nacional, a gente já tinha uma bagagem de fazer algumas entrevistas, de ouvir as pessoas, dependendo do objeto da denúncia, da violência que ela sofreu, com o apoio de alguém de recursos humanos, geralmente uma pessoa que trabalhava com assistente social, dependendo dos casos, até a gente fazia uma interface com a área de saúde para compor a reunião, porque a gente queria dar uma estrutura, né, um apoio emocional mais estruturado para essa colaborador ou para esse colaborador. Então, essas interfaces, elas já acontecem, porque a ouvidoria, como eu falei no momento anterior, e a Adriana comentou, os colegas também, ela tem uma capilaridade e ela fala com todas as áreas, porque as demandas são das mais diversas naturezas. Então, a gente tem entradas, né, em várias gerências, em várias estruturas da companhia. Então, dependendo da demanda, você tem que fazer uma interface maior, né? Algumas questões que podem já ter sido judicializadas, a ouvidoria tem alguma atribuição, alguma tarefa para conduzir aquela demanda, vai se assessorar ao jurídico da companhia. Então, assim, os casos, eles variam muito e a nossa atuação vai ser direcionada para quem tiver mais relação com aquele assunto, né? E eu sei que as comissões de ética, eu participei também de comissão de ética, a gente chegou até a estruturar, né, um padrão de aplicação de um compromisso de ajustamento de conduta em algumas situações, né, que teriam sido cometidas com desrespeito aos princípios do Código de Ética do sistema. Então, as comissões de ética, em sua instância, formalizariam determinados documentos. Então, varia muito do assunto, né? Se é de competência da ouvidoria proceder à mediação e à resolução daquele conflito, porque muitas situações acontecem que a gente pode conversar, né? A promoção do diálogo, do respeito às diversidades internas, porque as pessoas são diferentes dentro da estrutura da companhia e é importante que se respeite isso. Né? Se a gente quer ter uma administração, um ambiente de trabalho mais inclusivo, a gente tem que trabalhar com isso, né? Respeitando essas diferenças, dando espaço para isso. Então, alguns momentos é muita conciliação, alguns momentos isso não é possível, porque as partes assim, né? O conflito é tamanho e tão pesado que não tem composição, então a gente vai encaminhar para as apurações e para as medidas, né, de consequência justa, porque também a ouvidoria acompanha esse trabalho final, né, e a gente espera que as consequências, as medidas de consequências sejam sempre justas. Então, é um pouco isso, né,
acredito que eu tenha respondido a pergunta, né? Mas se alguma colega ou colega quiserem complementar pelas suas experiências, fiquem à vontade. Obrigado, Cristiane. Foi ótimo. A Laurita Vaz pontua aqui que dentro das possibilidades de cada instituição, acredito que o Job Rotation é uma grande ferramenta para que gestores e demais públicos interessados possam vivenciar a ouvidoria. Isso é realmente bem interessante, né? Eu até vou fazer aqui, colocar aqui, vou homenagear aqui o pessoal da minha equipe que está presente, a Beatriz, a Ana Paula, a Ana Cristina, o Henrique Ximenes, que estava lá na minha equipe, agora está lá com o Spinelli, mas eu falo muito isso, lá a gente, é importante que a pessoa venha para a ouvidoria, depois saia da ouvidoria, vá para uma outra área da companhia e seja quase um embaixador da ouvidoria na outra área, mostrando a importância, divulgando a seriedade do trabalho e levando exatamente a informação para aqueles que ainda duvidam, né? Não vai dar nada, não vou mandar para a ouvidoria, não. Então, a circulação das pessoas é realmente muito importante. E aí, tem algumas perguntas aqui, eu vou pedir licença para responder uma delas, né? Como a ouvidoria pode contribuir para o programa de compliance? Eu acho que tudo aqui já foi mencionado, né? Mas depois o Adriano Val pergunta qual seria o papel dela nas 3 linhas de defesas. Adriano, eu já até conversei lá com o pessoal da Associação de Auditores Internos, né? Associação Internacional de Auditores Internos, o auditor interno da Transpetro, do board de auditores, né? da IAA, e falei para ele que eles têm que incluir a ouvidoria nessas 3 linhas de defesa. Eu diria que a gente está na linha do 2.5. Por que isso? A gente, de vez em quando, atua como segunda linha de defesa, né? Muito parecido com a atuação da área de compliance da companhia, mas muitas vezes nós atuamos como a terceira linha de defesa da companhia, de forma, não vou dizer semelhante, mas de uma forma análoga, numa forma homóloga da auditoria interna. Mas lembrando, por exemplo, no sistema Petrobras são 2 gerências executivas ligadas diretamente do Conselho de Administração, né? A auditoria interna e as ouvidorias, né? A ouvidoria geral da Petrobras, a ouvidoria da Transpetro, enfim, Liquigás e Petrobras Distribuidora. Então, assim, de vez em quando a gente atua como segunda linha de defesa, sobretudo no que se refere às reclamações, né? Mas muitas vezes a ouvidoria também atua como terceira linha de defesa. Isso, já fiz a reivindicação lá para o pessoal dos auditores internos, para a Associação Internacional dos Auditores Internos, refletirem sobre isso. Eu ainda falei, Paulo, você tem que chamar os ouvidores para que eles mostrem a riqueza do trabalho e incluam a ouvidoria nesse esquema das 3 linhas de defesa, que é uma esquematização importante. Mas tem 2 perguntas aí sobre as leis, tá? Uma eu vou direcionar para o Vismona, que é sobre a Lei 13.460, que entrou em vigor no mês de 2019, e aí que é a lei das agências, né? E ele pergunta se a BO e a CGU, né? No caso da CGU, acho que não temos ninguém presente aqui para tratar do assunto, mas se possuem algumas ações para interiorizar as ouvidorias nacionais. E depois dessa pergunta para o Vismona responder, eu vou perguntar para o Spinelli que é exatamente sobre a LGPD. E a pergunta que eu já deixo para o Spinelli é: quais são as vantagens de ter o ouvidor como encarregado pela LGPD, né? Lembrando aqui que semana passada saiu, né, uma notícia justamente que alguns ministérios já escolheram, né, as suas ouvidorias como sendo o encarregado pela LGPD. Se não me engano, o Ministério da Infraestrutura é o que eu tenho na cabeça, mas alguns outros já apontaram, né? E na iniciativa privada, as empresas que possuem ouvidorias também já apontaram que essa função vai competir às ouvidorias, né? Vamos lá, Vismona, por favor. Bem, com relação à interiorização, acho um papel importante. Nós temos estimulado isso nas nossas seccionais, né, de levar essa mensagem para as prefeituras, estabelecer benchmarking, por exemplo, a experiência que o Spinelli colocou, muito rica, que ele vivenciou e estimulou, esse testemunho importante, ele estimulou o renascimento da ouvidoria no município de São Paulo, pode ser e deve ser levado para os municípios, porque a lei federal já definiu essa necessidade. Então, nós temos que, nas diversas iniciativas, no caso da BO,
vias seccionais, estimular as ouvidorias gerais dos estados para que também formatem e apoiem as prefeituras nesse processo. Isso é muito importante, porque as prefeituras têm todas as carências, né? Nós sabemos disso. E as leis vão impondo cada vez mais obrigações. Então, é o nosso papel, pela BO e as instâncias administrativas federais, estaduais, de dar esse suporte, de dar esse apoio, porque a ouvidoria pode ser uma coisa muito simples, né? O importante é que o prefeito, o gestor, tenha a exata dimensão de dois pilares da ouvidoria, com base até na referência ao ombudsman, a independência e a autonomia. A independência de poder manifestar, ele não pode decidir, mas ele tem que procurar agir no sentido de formular propostas, né? De apresentar sugestões, né? Esse é o papel da ouvidoria. Ele precisa ter independência de manifestação. E a autonomia para poder identificar o problema, onde que ele surgiu, o que precisa ser feito. Veja, os canais são tão difíceis. O Spinelli relatou aqui que um dos campeões de audiência da ouvidoria era a questão da iluminação pública, né? Por quê? Porque é algo tão tranquilo de se perceber, mas às vezes não percebe, né? Às vezes isso fica fora do foco do gestor. E aí o cidadão ele vai insistentemente falar, aqui é o problema. E a prefeitura, o prefeito, os vereadores têm que ter essa visão de identificar os problemas para buscar essas soluções, ao interesse do cidadão. Eu aproveito ainda para fazer rápida menção, você mencionou da Ouvidoria de Polícia de São Paulo. Foi o primeiro decreto do governador Covas, foi a instalação da Ouvidoria de Polícia. E numa visão que se aproxima também do ombudsman, porque ele não é designado pelo governador. Ele é uma lista tríplice, apresentada pelo CONDEP, pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é formado por várias associações. O CONDEP indica uma lista tríplice e o governador tem que indicar um dos três. Então, não é de livre escolha do governador. E interessante, quando nós estávamos discutindo esse processo, a época eu estava no governo com ele, ele falou, o CONDEP fez a lista e ele escolheu o mais petista dos três. Ele era um dirigente do Partido dos Trabalhadores, franca oposição ao governo, e aí os companheiros em torno dele falaram, mas governador, o senhor vai indicar justo um representante do partido de oposição mais aguerrido? Ele falou, sim, eu não quero um companheiro de partido nessa ouvidoria, eu quero autonomia e independência, eu quero entender a imparcialidade para que eu possa entender, às vezes até com uma dureza maior do que o fato, mas eu preciso ter a visão do que está acontecendo e eu preciso, então, ter essa visão imparcial. Então, essa é uma demonstração de como um gestor pode, apoiando a ouvidoria, obter informações precisas. E como colocou a Nancira aqui numa pergunta, está sendo ameaçada, porque tem um projeto de lei na Assembleia para extinguir a ouvidoria. Nós já nos manifestamos contrário, o governador já se manifestou, mas mostra como essas resistências existem. Porque controlar, ouvir o cidadão, fortalecer a participação desse cidadão, ainda enfrenta grandes resistências culturais no nosso país. Ótimo, obrigado, Vismona. A gente já teve o prazer de receber o ouvidor da Polícia de São Paulo no evento que nós fazíamos na Petrobras, que era a Faladoria, né? E realmente encantadora, uma atuação maravilhosa. Agora, antes de passar a palavra para o Spinelli, eu tomei um puxão de orelha aqui pelo WhatsApp, que eu não falei o nome da Cristiane, da minha equipe também que está aí. Já vi que Carmen, lá da Petrobras, está aí. Milena, que trabalhou conosco, está aí. É o que eu consegui ver, gente. Por favor, não me chicoteiem depois, porque esqueci de mencionar pessoas queridas que estão presentes aqui. Agradeço a todas que estão aqui. Spinelli, LGPD. E aí o Sérgio Murilo, que também, querido Sérgio Murilo, fez uma pergunta aqui interessante, já para pegar carona na sua resposta, Spinelli. A LGPD influenciará em muito o tratamento das manifestações, quer seja no âmbito das ouvidorias ou das áreas de conformidade. Neste caso, como as empresas deverão se precaver para evitar litígios e fuga do foco principal da demanda? Obrigado, Cristiano. Excelentes as duas perguntas. A LGPD está aí, né? Se nada mudar
ela entra em vigor nos próximos dias, né? Essa vigência começa agora em agosto. Eu acredito que deva mudar, que deva ser modificada para maio, mas não dá para adivinhar o que virá lá do Congresso, né? A gente tem a própria lei já aprovada, temos uma medida provisória tramitando, que está em prazo próximo aí da sua expiração, então não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer. Nós estamos trabalhando na Petrobras com o pior dos mundos, que ela já a vigência começar a ocorrer agora já em agosto. Eu acho que a LGPD é uma baita oportunidade para o fortalecimento das ouvidorias. E tenho defendido isso publicamente, lá na Petrobras, por decisão da diretoria executiva, a função do encarregado de dados é de atribuição do ouvidor geral. Um trabalho gigantesco, mas que eu acho de grande impacto no que diz respeito, como eu disse, ao fortalecimento das ouvidorias. E por que eu defendo que a LGPD, a função do encarregado, deva ser de responsabilidade da ouvidoria? Em primeiro lugar, eu acho que há uma confusão muito frequente que tem ocorrido no Brasil de comparar o papel do encarregado de dados da LGPD com o DPO da GDPR, que é a lei europeia. A nossa função de encarregado aqui, ela está muito parecida com a função da autoridade de monitoramento da lei de acesso à informação, no caso das estatais. Das estatais, não apenas das estatais, mas dos órgãos e entidades da administração pública. O encarregado tem muita função de relacionamento, de conversar com o titular de dados, que é a própria pessoa, né? Então, de fazer a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a ouvidoria, o ouvidor, ele tem, como já mencionado por diversos colegas, salvo engano, não sei se foi a Adriana ou a Cristiane, acho que foi a Adriana, tem essa atuação transversal. Ele olha para toda a organização e conversa com a alta administração da companhia. Então, eu acho um equívoco a função do encarregado estar, por exemplo, nas áreas de TI, como muitas empresas estão fazendo, como algumas estatais estão fazendo. Por quê? Porque a área de TI ela não tem a independência suficiente para cumprir essa função de conversar com o titular de dados, de monitorar todo o processo, de encaminhar para a alta administração eventuais problemas. Esse trabalho precisa ser feito com uma área com independência, e a ouvidoria tem essa independência, ou pelo menos deve ter essa independência. Então, eu sou um árduo defensor de que a função de encarregado seja assumida pelos ouvidores. Algumas empresas também estão colocando na área de compliance. Não acho também que seja o melhor caminho. Eu acho que a ouvidoria pode ter esse olhar imparcial, e eu entendo que essa é uma baita oportunidade para as ouvidorias. A LGPD tem sido vista por alguns pesquisadores como uma legislação que terá um impacto similar ao Código de Defesa do Consumidor, quando entrar em vigor. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, em que o volume de multas dadas às empresas supera, o valor é astronômico. Se as empresas pagarem, até uma discussão na Europa se as empresas terão condição de pagar o valor dessas multas. No caso da administração pública, e eu converso aqui com quem é ouvidor de administração pública, nós vamos ter uma dificuldade, um desafio gigante, que é conciliar LGPD com lei de acesso à informação. Saber o que é informação privada e o que é dado público. Quer dizer, quando alguém me solicita determinada informação sobre um dado privado, se aquela informação, se aquele dado é privado ou é público. Por exemplo, se um denunciante, ou um denunciado, vamos dizer um denunciado, que está lá no nosso canal, ele me pergunta que dado eu tenho dele, se eu posso fornecer ou não. Então, nós vamos ter que fazer uma análise muito ampla para conciliar Lei Geral de Proteção de Dados com Lei de Acesso à Informação, principalmente na administração direta. E eu, honestamente, não estou vendo muita gente atenta a essa necessária conciliação entre as duas normas. Hoje, a administração pública, vários órgãos divulgam salários. Depois da LGPD, vai continuar a mesma coisa? A gente vai continuar divulgando salário ou isso pode ser considerado uma informação pessoal sensível? Que análise vai ser feita com base numa nova norma que passa a vigorar?
Os antigos entendimentos continuarão a valer? Ou essa nova norma traz um novo significado, uma nova interpretação ao conceito de informação pessoal, de dado pessoal? Então, é um desafio gigantesco, mas eu acho que, junto com o desafio, a gente tem uma oportunidade muito grande de fortalecimento das ouvidorias. Só para trazer, Cristiano, desculpe, na Petrobras a gente está com um trabalho enorme lá para preparar a empresa para a vigência da LGPD. Nós temos mais de 3 mil bases de dados com dados pessoais. Nós temos áreas com mais de 4 milhões de dados pessoais. Então, mapear todas essas áreas, identificar, criar proteção para isso tudo. Um trabalho que está envolvendo a companhia inteira. Mas eu acho que a gente já está aí preparado. Se a lei entrar, a vigência começar esse mês, a gente já está bem preparado. Beleza. Nós ainda não estamos, não, mas daqui a pouquinho ficaremos. A pandemia atrasou, né? Esse isolamento social atrasou algumas providências que deveriam ser tomadas, mas enfim. Pessoal, a gente já está com a hora um pouquinho avançada, são 8h53. Vamos ficar com gostinho de quero mais, mas assim, se os participantes hoje, se os palestrantes hoje estiverem dispostos, disponíveis, eu já faço um convite aqui para a gente renovar esse canal, renovar essa roda de conversa, para daqui a um mês ou um pouquinho mais, né, final de setembro, começo de outubro, a gente fazer mais uma rodada dessa discussão. Acho que a gente consegue até divulgar com mais com mais antecedência, né? A gente divulgou muito em cima da hora, talvez tenha ficado corrido para algumas pessoas que já tinham outros compromissos, né? E aí eu passo a palavra final para vocês, se quiserem divulgar algum dos eventos. A BO esse ano vai ter o congresso anual, Vismona, Adriana? Dê essa notícia aqui para a gente. Teremos um congresso virtual, né? Virtual. Para nossa tristeza, justo quando comemoramos 25 anos, nós vamos fazer um encontro virtual, mas é a realidade que se impõe, né? Mas faremos sim, e procuraremos sempre atender esses temas. O tema de compliance foi discutido no nosso congresso, foi muito rica a participação de vários profissionais, ou seja, nós sempre chamamos a atenção de algumas questões que são importantes. Por exemplo, nós estamos hoje desenvolvendo uma ação muito forte, já temos o trabalho de mediação, que a professora Adriana lidera, e ela pode falar do curso que existe na BO, além do nosso curso de capacitação, mas nós estamos com um foco muito grande na questão dos assédios. É um tema que nós precisamos aprofundar, e a BO vai fazer um curso específico sobre isso, com as diversas visões jurídicas, questão jurídica, psicológica, da comunicação corporativa e do trabalho da ouvidoria organizacional, como eu disse, que é muito forte nos Estados Unidos. Nós vamos fazer um curso 24 e 25 de agosto. No nosso site tem as informações. Além do curso, nós queremos estimular um movimento em defesa, nesse caso muito forte da mulher, porque é aqui que é a maior vítima dos assédios ocorridos. Então, nós vamos criar esse movimento. A nossa proposta com esse curso, que está no nosso site, www.abonacional.org.br, com isso a gente estimular mais essa discussão, né? Fortalecer mais a prevenção, um trabalho importante. Eu tenho visto casos realmente muito difíceis, que especialmente as mulheres sofrem caladas, não só com a violência, mas também com o assédio, que é uma violência, e é o nosso papel como associação estimular esse debate e fortalecer essas ações que vários de vocês defendem e exercem no sentido de coibir o assédio, de prevenir e levar a conscientização sobre os impactos do assédio, seja para a pessoa, para a saúde da pessoa, seja também para os objetivos e para os resultados das instituições. Perfeito. Vismona, já tem uma data do Congresso da BO? Não, deverá ser em novembro. Novembro. Ainda estamos definindo, mas teremos sim um congresso e vamos já fortalecer, então, essa nossa participação de todos, porque vocês são importantíssimos nesse processo. Perfeito. Pegando carona, deixa eu fazer uma propaganda também. A gente está com o curso de Compliance, Diversidade e Inclusão, que está começando hoje na PUC, mas, enfim, vocês podem se inscrever. Inclusive, nós vamos ter, né, uma cadeira que trata especificamente de benchmarking de compliance e que vai ser falado de apuração de assédio moral
e Assédio Sexual e Violência no Trabalho. Estou cantando o Nilson Pericê, justamente para ele dar aula aqui para a gente. Spinelli e Cristiane Silvestrini vão ser professores do curso de Compliance Anticorrupção nosso. O Cristiane Silvestrini vai falar de governança, ouvidorias, códigos de ética, conduta. Spinelli vai falar de investigações internas, Spinelli, é isso? E teoria da corrupção. E teoria da corrupção, que por acaso é a tese de doutorado dele. Deixa algum recado, Spinelli, no final? Não, só agradecer a presença de todos, deixar o meu abraço para a querida Kelly, que sempre mobiliza aí todos os ouvidores, Isso. tem um papel fundamental na mobilização dos ouvidores, e é um prazer estar aqui com Cristiane, a Adriana e o Vismona. Obrigado, Spinelli. Spinelli. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Não, imagina. Sempre um prazer ouvi-lo. E agradecer a Kelly também, ela me deu um apoio enorme na divulgação desse evento, tá bom? E eu tenho que falar que Joelma também, que foi outra que reclamou aqui da minha equipe também, falou, você não me viu, ela tá com algum pseudônimo aí no negócio, senão o pessoal amanhã me bate. Não porque estamos em confinamento, mas é melhor manter as boas relações. Adriana, deixa um recado final para a gente, por favor. Só a título de esclarecimento, o curso de mediação também é oferecido pela ABO, não é o curso do NUPEMEC, que você se torna mediador e conciliador do Tribunal de Justiça, é um curso de mediação em ouvidoria. Tem aqui várias pessoas, vários colegas que participaram, estou vendo os rostinhos e não vou correr o risco de citar nomes para não apanhar depois também, porque são todos muito queridos, mas foi um curso que foi readaptado todo para uma grade um pouco mais enxuta e online, mas foi muito bem sucedido, foi uma experiência fantástica e certamente pela participação dos alunos, né? Se posso chamar de alunos, pessoas tão conhecedoras. Mas foi muito, muito valiosa a experiência e a gente ofereceu a primeira vez online e vai voltar a oferecer, dada a boa repercussão do curso e a boa avaliação. Quero mesmo agradecer, professor Cristiano, a alegria de estar aqui com vocês, grandes entendedores. Saio melhor do que entrei neste evento, aprendi muito. E gostaria de, como o doutor Edson sempre fala, dizer que este seja o primeiro de vários tantos outros encontros, né, doutor Edson, que a gente possa ter. Agradecer a audiência que teve muito, muito tempo aqui despendido conosco e até a próxima. Muito obrigada, Cristiane, professor Mário, doutor Edson, professor Cristiano, em nome de quem eu me despeço de todos os queridos. Obrigado, Adriana. Foi um prazer revê-la, né? A gente se encontrou em Denver há 5 anos, né? Nós comentamos, inclusive, por mensagem, né? Lá no Congresso da Iowa, exatamente. E Cristiane, deixei a Cristiane Silvestrini para o final, porque eu queria agradecê-la, porque a ideia desse evento foi dela, né? Então, o crédito tem que ser dado para ela, porque justamente também, conversas em LinkedIn, ela, eu vi teu evento ontem de compliance e tal, e as ouvidorias, e a gente começou a bater um papo. Falei, não, vamos fazer um evento para falar exatamente do fundamental, imprescindível papel das ouvidorias nos sistemas de integridade. Cristiane, deixa um alô final para a gente aí. Obrigado. Encerro aqui também, extremamente feliz, né? Porque uma troca de mensagem simples, né? Despretensiosa, gerou um encontro maravilhoso, riquíssimo, né? Um debate cheio de experiências, cheio de ideias, né? A vivência grande de vocês em ouvidorias, a gente sempre segue aprendendo. E eu estou extremamente feliz com a mobilização da PUC-Rio, com o convite de participar também, dando aula nesse curso de compliance. É tão importante falar de políticas, falar de normas, né, do que estrutura os comportamentos que a gente quer encontrar nas companhias nacionais, nas multinacionais, na administração pública, né, para a gente ter uma sociedade melhor. Então, eu agradeço muito, estou extremamente feliz, sala cheia, muitas pessoas queridas, eu reconheci uns nomes de pessoas que já trabalharam há anos atrás e que estão nessa toada, né, gratificante que é trabalhar com ouvidoria, né, de ouvir as pessoas, de atendê-los da maior forma,
né, da melhor forma possível e concretizando direitos, assegurando direitos. Então, eu estou extremamente feliz, agradeço muito, né, desejando uma ótima noite e até o próximo encontro. Com certeza, eu topo estar aqui de novo com vocês.